Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin corrige, fecha gap, começa a acelerar, deixa um gap para trás, ainda aberto. O que podemos esperar daqui em diante? Eu quero te mostrar exatamente os pontos críticos para o Bitcoin e também para as altcoins. Vamos analisar várias delas, aquelas que você pediu nos últimos vídeos. Então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, eu peço a você se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um de novo e deixa aquele like que ajuda muito o canal a crescer. E é claro, quer mais altcoins? Quer que a gente analise mais altcoins? Comente, deixe nos comentários. Os próximos dias serão de análises de altcoins. Pois bem, maravilha, o mercado corrigiu e fechamos o gap que estava em 90.530. No entanto, mantivemos o gap em 88.100. O Bitcoin fez o seu movimento de pullback e neste momento, no momento que eu gravo esse vídeo para você, o Bitcoin está em 91 mil dólares. O que podemos considerar? Será que é daqui para cima ou temos ainda a possibilidade de fechar o gap abaixo? Bom, vamos analisar as probabilidades. E as probabilidades nos dizem que, historicamente, esse é um estudo de probabilidade. A gente puxa no histórico todos os gaps que foram abertos e fechados e nós temos que 96% dos gaps abertos são fechados na primeira semana. Quando a gente segue no movimento de tempo, movimento temporal, entra para a segunda semana, a probabilidade deste gap ser fechado cai para meados de 81%. E nós temos um gap justamente de 2 semanas, que é o gap em 88.100. Nós tivemos o gap que foi aberto no último domingo, foi fechado, e a gente tem um gap que está localizado em 88.100, que é um gap do dia 31 para o dia 1. Sim, este é um gap que tem um percentual de sucesso para ser fechado menor, mas que não pode ser ignorado. Então, o que eu quero chamar a atenção? Ainda existe a probabilidade de ser fechado. E a gente só está olhando para a gap, a gente já vai olhar para a estrutura gráfica. No entanto, este gap não impede movimentos mais agressivos de alta. Nós tínhamos um histórico de 0% de sucesso, que ainda se mantém, 0% de sucesso para altas consistentes do Bitcoin, com 2 gaps consecutivos abertos. Este cenário foi derrubado e nós estamos sim diante de um movimento saudável. Mas a gente só vai deixar este gap para trás ou a gente vai considerar que ele não será mais fechado neste ciclo, neste movimento de alta, só será fechado em um eventual bear market muito mais abrupto, se a gente fechar acima de 95 mil dólares. A gente volta a pensar nos 95 mil dólares. Por quê? Porque é o ponto de resistência mais claro, está dentro do nosso padrão de consolidação e até que a gente tenha este rompimento, a gente pode ficar trabalhando aqui por mais dias. Por quê? Trabalhando aqui por mais dias. A gente pode ficar mais tempo dentro deste range. Uma vez que nós estamos no dia 48 de consolidação. E em média, eu já mostrei esse estudo aqui previamente, em média, depois de grandes movimentações, seja de alta ou de baixa, deixa eu mudar isso aqui, de baixa ou de alta, nós temos consolidações médias que duram, em média, 56 dias. Então a gente ainda tem espaço para consolidar. E poderíamos, sim, de forma natural,
buscar uma retração de Fibonacci mais agressiva? Sim, poderíamos, embora a gente tenha capturado a retração de 618. Então, enquanto não fecharmos acima de 95 mil dólares um dia e confirmarmos este rompimento, ou seja, fechando um dia acima da máxima do dia de rompimento, a gente ainda pode sim fechar este gap. Então, tenha isso em mente, tenha isso, aqui, no seu olhar, na sua atenção. Por quê? Porque isso ainda vai sim nos pressionar. É algo importante, é algo pertinente, que você vai ter que levar em conta. Maravilha? O que nós estamos olhando hoje? Eu estou olhando um movimento bem interessante. A gente corrigiu, a gente capturou liquidez, a gente chegou na área de 618 de Fibonacci, estamos rejeitando. A gente tem que ficar de olho nesse fechamento. Fechamento diário entre 91 ou acima, com o martelo de força, pode sim servir como gasolina para a gente buscar essas áreas. Enquanto não romper 95, ainda assim existe o cenário de captura de liquidez. Poxa, Luan, então a gente pode romper e pode ser que a gente não tenha o rompimento, captura e liquidez? Exato. Em um range tão tight, que a gente chama, em um range tão apertado, a gente tem que considerar esses dois cenários. E lembre-se, eu estou falando do micro. O macro segue bullish, o médio prazo, que é o semanal, segue bearish, e o diário em consolidação está sim tentando colocar o primeiro respiro e indicar novamente uma tendência de alta, que pode casar com a tendência semanal posteriormente e nos levar à unificação de todas as tendências em alta, que é algo importante. Mas por enquanto, a gente está de olho nesse curtíssimo prazo, porque o macro não mudou. Então esteja pronto para esta faixa, 88 mil dólares, e se mantenha atento aos 95 mil dólares. 91, vamos falar de 91? Falaremos hoje à noite no fechamento diário. E eu vou mostrar tudo sobre o fechamento do dia lá na nossa comunidade geral do Telegram. Para você participar, basta você clicar na segunda mensagem, segundo link da descrição. Ao clicar, você vai ser encaminhado lá para a nossa comunidade. É gratuita. Tem análise, insights e atualizações. Aguardo a sua presença. Deu até um delay aqui. Voltei. Aguardo a sua presença. Conto com você. Luan, a gente consegue lucrar nesses swings de curtíssimo prazo? Se você estiver com um bom plano, se você estiver com uma total estrutura no seu portfólio e um caixa que está separado para fazer operações, sim, você pode. Mas muito cuidado em operar nesses ranges. Você tem que fazer de uma forma muito inteligente. Ao longo desses últimos dias eu mostrei várias das operações que nós fizemos lá no nosso time Premium. E a gente seguiu fazendo essas operações e vários dos integrantes aproveitaram essas operações e até já protegeram, já colocaram dinheiro no bolso. E a gente consegue sim fazer esses swings e aproveitar este curtíssimo prazo quando o mercado nos abre esta oportunidade. Mas nada é feito de forma irracional. Ninguém vai entrar em um trade para tentar ficar rico do dia para a noite. Eu tenho chamado a atenção para isso, por quê? Porque é muito importante que você entenda que é necessário você ter uma tese, um plano, ter um acompanhamento, e aí sim, com tudo muito bem solidificado, você vai poder aproveitar esse curto prazo. E se você quiser saber mais sobre o acompanhamento que a gente entrega lá no nosso time Premium, clica no primeiro link da descrição, o chat com o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações para você participar. O Premium é mensal, atendendo a pedidos de muitos. Clica no primeiro link e o nosso time vai, sim, te atender. Clica e manda um oi e o time vai te atender. Pois bem,
Estamos com o Bitcoin em uma área importante, vamos olhar o fechamento do dia, 95 mil é a nossa área de atenção máxima, sem que isso, ou seja, sem que 95 seja rompido, a gente ainda pode capturar liquidez em uma área inferior, que seria natural fechamento de gap. Perfeito! Seguimos em consolidação, mas e as altcoins? Cadê aquelas altcoins que a gente pediu para analisar, que você pediu para eu analisar? Cadê? Vamos olhar para elas. E eu quero olhar com uma visão de semanal, tá? Eu não vou falar de trade, porque trade é muito timing. Então não adianta eu falar para você, olha, esse ativo aqui está em um trade XYZ. Vou fazer uma avaliação geral de vários ativos que vocês pediram e você avalia o que você deve fazer. Por quê? Porque este não é um vídeo indicando compra nem venda. É apenas um vídeo educacional onde eu trago alertas com base gráfica, base histórica, base em estudos de probabilidade. No final, você é o responsável por investir o seu dinheiro. Então, faça a sua avaliação, faça o seu estudo, pois isso é extremamente importante. Vamos olhar XRP. Algumas pessoas falaram para mim, não, o XRP explodiu. Gente, eu não vi nenhuma explosão. Vamos falar de alta? A gente viu uma alta em XRP de 33%. Maravilha. Só que a gente tem um movimento perigoso em XRP, que é um ombro, cabeça e um ombro em potencial para XRP. Depois, preste muita atenção ao perigo, depois de uma aceleração brutal. Então, o que eu venho chamando a atenção para a XRP? Eu não sou contrário a XRP, eu não acho que XRP é um projeto ruim, nem nada do gênero. Respeito muito quem está investindo e quem escolhe XRP como um projeto alfa para ter no seu portfólio. Está se dando muito bem. Mas, para quem está chegando agora, eu acho perigoso. E eu vou te explicar o porquê. Olha só, XRP teve um movimento de bull market. Vou lembrar, XRP é um dos maiores ativos do nosso mercado. Se você comparar XRP a Ethereum, XRP valorizou muito mais. Quem investiu em Ethereum está com o dinheiro parado, parece uma stablecoin. Só que XRP, olha só isso aqui, subiu 840%. É mais de 9 vezes. É muita alta com muito capital. Porque a gente está falando de um dos grandes ativos do mercado. E querer comprar XRP aqui, não se engane, pode subir. Na minha humilde opinião, é perigoso. Então eu teria muito cuidado. Por quê? Porque XRP atingiu uma área importante, que foi essa área entre 1,63 e 1,10. E agora a gente não está vendo uma grande força. Ah, Luan, mas a gente não está vendo força em nenhuma das altcoins. Tudo bem, só que XRP subiu. Quem me garante que não existirá um incentivo para a realização de baleias, neste caso aqui, ó, ombro, cabeça, ombro. Lembrando que tem muita gente ainda com muita grana. Então, quem está comprando aqui, invariavelmente, está virando liquidez para todo mundo que ganhou muito aqui. Então, muito cuidado em se expor em XRP. Ah, mas eu quero me expor. Qual é uma área, um range interessante? Se eu fosse olhar para XRP, eu olharia novamente para esta faixa. Eu não olharia sequer para 1,60. Eu olharia a partir de 1,30, não necessariamente 1,40, não necessariamente capturando essa liquidez do dia 10 do 10 de outubro, né? Outubro de 25. Eu olharia para este range aqui. Deixa eu melhorar. Olharia para este range. Tá? 1,40 a 1,40 a $1. Este é um range que poderia fazer sentido. Por quê? Porque aí a gente tem de fato uma retração mais agressiva. Ah, mas essa sua visão impede que tenha mais altas? Não, não impede. O ativo pode continuar a subir e o mercado é soberano. Mas quando olho um ativo como este, mesmo com a minha visão de ciclo lateral da liquidez, eu tenho um pouco de cuidado.
Eu fico muito mais cuidadoso ao olhar esse tipo de ativo. Combinado? Então, só para esclarecer. Olharia para... Consideraria exposições nesta área. Neste momento, eu pessoalmente não consideraria. Isso não quer dizer que você deva comprar, não deva comprar, deva vender. Não quer dizer isso. Só estou apresentando uma análise geral. Seguindo a AVE, alguns me pediram a AVE. Vamos olhar a AVE. A AVE está em um ponto interessantíssimo, que é linha de tendência de alta, suporte e resistência. Teve perda sem continuidade, linha de tendência de alta sustentou. Esta é uma área que pode abrir espaço para quem quer se expor. Lembrando que nem a VAX, se a gente começar a perder esta linha de tendência de alta, a gente pode caminhar para essa área. A AVE é um ótimo projeto, isso ou aquilo. Beleza, não quer dizer nada. Se ele começar a perder essa área aqui, ó, de 144, que foi o fundo previamente formado, a gente pode caminhar para esse ponto. Vamos lá, vamos olhar a AVAX. A mesma coisa. Acho que eu falei de AVAX algumas semanas atrás, ou meses atrás, e é isso. Na minha humilde opinião, a AVAX ou volta para essa área, ou só abre espaço para recompra, pelo menos num movimento como esse. Pelo menos. Tá? E aí a gente invalidaria esta linha de tendência de alta aqui, que a gente já invalidou. Tá? A gente invalidaria ela como uma resistência e usaria este suporte resistência. Poderia ser considerado uma perda sem continuidade, no mensal. A gente poderia até... Isso eu estou puxando sardinha para a VAX. Tá? Então, eu olharia para capturar a liquidez que nós temos aqui, ou tem que mostrar força. Não demonstrou força, é chão, não adianta, não tem o que discutir. Então, a VAX está em um ponto avançado do que pode se tornar a AVE. Ah, mas a AVE é muito mais saudável, aí é uma discussão de projeto e tudo mais. Eu não estou falando que a AVE vai fazer esse movimento, mas a gente tem que monitorar. E você que é investidor de AVE, você tem que se perguntar, você está pronto para isso? Você tem caixa para isso? A sua tese de investimento está de acordo com este movimento? Não estou falando que vai acontecer, mas você tem que estar de olho, você tem que estar pronto, estar consciente. Porque senão, o que acontece? Você vai tomar uma decisão invariavelmente emocional e isso vai te custar muito dinheiro. Então a AVE vai explodir, a AVE vai sustentar aqui, vai para cá, vai fazer isso. Vai... Tá bom, e se ela fizer isso? Então, preste muita atenção. O que a gente tem que ficar de olho? O risco e retorno aqui pode ser favorável para uma operação, para quem está inclinado em operações alavancadas, obviamente com uma gestão muito inteligente, mas um ponto de saída, $140, $138, 135 para dar uma gordura aqui. Tá? Este seria o ponto. Começou a perdeu, voltou a testar, aí pode ser sim um sinal de que a gente vai capturar essa liquidez. Tá? Lembrando, liquidez do dia 10. Onde a gente viu isso também? Que abriu oportunidades. Candle. Olha só. A gente teve toda a queda. Caímos. Quem lembra que eu alertei sobre Pendle e eu informei de realizações de lucro em Pendle que eu fiz nessas áreas? Eu fiz realizações aqui, fiz realizações e fiz recompras. Você pode imaginar onde. Mas olha só o que a gente viu. Ah, e se você quiser puxar esse histórico para você verificar se eu de fato falei sobre Pendle, vídeos de agosto, tá? Meados de agosto estava falando de vendas. Falei de vendas também em AAVE, fiz vendas em AAVE, fiz vendas em ICP, fiz várias vendas de rebalanceamento e abri oportunidade para recompra. Agora, se eu comprei ou não, só você sendo integrante premium para saber. Mas, seguinte, olha só o que eu estava falando sobre, até perco o fio da meada, falando de movimento do ativo e captura de liquidez.
dia 10/10. Essa vela foi espetáculo. Olha isso. Saiu de 5 para 1,60. Olha, isso aqui foi visto na pandemia. E eu vi em alguns crashes que eu já participei. No dia 5 de agosto de 2024 foi da mesma forma e tudo mais. Bom, mas isso é história. Quando a gente tiver com tempo, a gente fala mais da história. Seguinte, queda, e aí a gente capturou a liquidez. Olha só, pumba, pumba, maravilha. Foi lá, acelerou. Podia ter acelerado mais, mas o Bitcoin não deixou. A gente volta para uma correção e tem uma área inicial. Eu fico de olho entre 2 dólares e 1,93. Vejo que esse poderia ser um ponto interessante para quem quer se expor e tem ponto de saída. Pontíssimo, ponto claríssimo. Não é pontíssimo claro, é ponto claríssimo. Abaixo aí de 1,65, 1,56 é um range que pode dar espaço. Começou a perder essa área, a gente tem potencialmente movimentos mais brutais para baixo. Mas o risco-retorno acaba sendo interessante para quem? Para quem tem uma visão bullish, para quem de fato está com caixa, está confortável com toda a estruturação de carteira. É difícil a gente falar, olha, isso aqui pode ser interessante do ponto de vista do risco-retorno. Eu não sei qual risco você correu, não sei o quanto de risco você fica confortável em correr. Então isso é algo que você tem que avaliar. Por isso, tese de investimento é importante, avaliar qual é o seu cenário base, cenário de invalidação. Hoje mesmo falei sobre isso para o Premium. E volto a falar aqui. Confere a aula de tese de investimento, a aula de ciclo de liquidez, é importante. E a aula de caixa. Mas, Pendo está numa área interessante. O que mais que a gente tem que analisar? FET, me pediram FET. Analisa FET. Vamos olhar FET na Coinbase? Vamos lá, um gráfico limpo. Não, vamos puxar na Binance, tem mais histórico. Opa! Seguinte, minha visão é a mesma. Isso aqui vai ser uma resistência. Eu posso até apagar. E o seguinte, eu não compraria nesta área. Por quê? Porque a gente está no meio de um canal de baixa. Melhor ponto para compra em um canal de baixa. Na perda dos fundos sem continuidade. A perda dos fundos sem continuidade. Perda dos fundos sem continuidade. Tá? E aqui seria claríssimo. Seria perda dos fundos com suporte e resistência importante. Sem continuidade. Abriria espaço para oportunidades. Ou aguardar rompimento teste. Aí sim abre-se espaço para exposição. Então eu olharia para esta área aqui com maior atenção. Ah, não, eu quero comprar aqui porque está bem mais barato, eu iria comprar com 40% de desconto. Tudo bem, perfeito. Lembrando que você corre o risco do mercado fazer isso. Tá? Então é muito importante a gente olhar para o gráfico, entender o que ele está nos falando, nos passando e avaliar a questão do risco. Então, dê uma olhada em FET com muita atenção. O que mais? Quem me pediu era Aave, Pendle. Deixa eu anotar. Eu anotei aqui. Pera aí, gente. Eu quero fazer um pouco diferente, porque aí a gente vai fazendo de uma forma fluida, eu vou conversando, a gente vai debatendo. Tudo bem que é um monólogo, mas pode ficar um pouco mais próximo de algo mais pessoal. Vamos analisar Ethereum. Ethereum, analisar com o gráfico da Bybit. Gráfico clean. Às vezes eu gosto de gráficos limpos. Nós temos uma baita de uma resistência. Resistência. Temos suporte e resistência aqui. Temos suporte e resistência aqui, tá? Vamos abaixar um pouco aqui. Maravilha. Nós temos o fundo formado lá no começo do ano passado, acelerou, base de preço, acelerou, base de preço. Então nós estamos considerando que no semanal nós não perdemos a tendência de alta. A gente pode olhar também para o gráfico retração de Fibonacci, Ethereum, e entender que a gente ficou no Golden Pocket, do fundo ao fundo. No gráfico mensal, a gente pode puxar do fundo
até o ponto atual e a gente está apenas em uma área de retração no mensal. A gente rompeu os topos anteriores, corrigiu, invariavelmente estamos formando fundos ascendentes também no mensal. Maravilha! Então a gente tem uma área de buy zone, uma área de segurança, é uma área que tem que se sustentar. Este pode ser um ponto de exposição. No entanto, se a gente perder esta área, é natural que a gente veja esta área ser capturada. Ou seja, se o Ethereum perder esta faixa de preço, que serve e já serviu no passado como suportes e resistências, a gente perder essa área, a gente pode buscar este ponto de 2.200, mas principalmente este ponto aqui, este range que vai de, podemos chamar de 1.900 a 2.200. A gente tem um range aqui que poderia ser capturado em um movimento corretivo. Tem que ter plano para isso? Tem. Quando que diminui a probabilidade disso acontecer? Aí a gente pega o Fibonacci, faz ao contrário. Topo. Fundo. Em que momento o Ethereum vai diminuir a probabilidade de buscar áreas inferiores? Diminuir a probabilidade não é simplesmente apagar esta possibilidade. Diminuir a probabilidade. Quando a gente romper esta área aqui, $4.000. Teve o rompimento de $4.060, aumenta a probabilidade da gente buscar um fundo ascendente. Ah, mas aí poderia perder? Poderia perder neste movimento e aí sim um pivô de alta. Mas como a gente está no Bitcoin, uma tendência macro de alta, este cenário abriria espaço para fazer isto aqui. Então o que a gente tem que ficar de olho? 4.060 para Ethereum. Ah, eu quero comprar 3.100, o seu ponto de risco aqui tem que ser 2.600, tá? Você tem que dar uma gordura, eu daria até uma gordura um pouco maior nesta área. Este é o seu risco no momento e o seu potencial retorno é este de forma primária e aumenta bastante se a gente tiver o rompimento dos topos. Então é dessa forma que a gente avalia. A gente olha para o semanal, vai olhar para o mensal, vai olhar para tempos gráficos menores, com certeza. Eu não vou estender essa análise para não ficar um vídeo muito cansativo. E aí a gente vai olhar para o risco e o retorno. E onde o mercado começa a diminuir a probabilidade de buscar faixas inferiores e aumenta a probabilidade de buscar faixas superiores. Comenta aí se você gostou da nossa análise dessa forma, de um vídeo mais conversado, não tão engessado. Comente, eu quero saber a sua opinião. E é claro, deixa aí nos comentários os ativos que você quer que eu analise nos próximos dias. Vamos acompanhar como será o fechamento do dia. Eu informarei tudo na nossa comunidade para você participar, segundo o link da descrição. Eu volto a qualquer momento com atualizações e desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.